Dezembro de 2005. O grito rasga a noite como vidro quebrando. Helena Valmont se vira bruscamente, o coração disparando. Cristais de gelo flutuam no ar ao redor dela, brilhando sob a luz dos postes decorados com guirlandas natalinas. Segundos atrás, ela contemplava a praça principal do Vale Nevado, admirando como tudo parecia perfeito. As luzes cintilantes, a neve caindo suavemente, turistas passeando felizes. Tudo parte de um plano desesperado. Seu pai, Richard Valmont, alfa da alcateia local, tinha mexido em forças que não compreendia. Depois de anos vendo o resort definhar pela falta de neve, ele havia feito o impensável. E agora, o grito vem novamente. Pânico puro. Uma jovem cambaleando surge perto da árvore de Natal gigante da praça, tropeçando como um animal ferido. É Sarah, uma das funcionárias do resort. Helena sente seu lobo interior rosnar de inquietação. O que está acontecendo? Um turista ao lado dela pergunta, o rosto pálido. Antes que Helena possa responder, Sarah desaba na neve. Seus lábios estão azulados, a pele branca como papel. Alguém chame uma ambulância. Um turista grita. Helena se ajoelha ao lado da garota. Sarah, o que aconteceu? Você está ferida? Os olhos de Sarah estão vidrados, as pupilas dilatadas de terror. Ela está lá, na caverna. Quem está na caverna? Mia. A voz de Sarah mal passa de um sussurro. Ela está congelada, como uma estátua de gelo. O estômago de Helena afunda. A senhora de gelo, Sarah continua, os dedos agarrando o casaco de Helena com força surpreendente. Ela a levou. Sirenes soam à distância. Helena olha para as montanhas que cercam o resort, imponentes e misteriosas na escuridão. Isso não deveria ter acontecido. Seu pai havia pedido apenas por neve, por uma forma de salvar o resort da falência. Mas o preço havia sido alto demais, e agora a cobrança começara a chegar. Dezembro de 2008. Sarah, você está brincando comigo. A voz estridente da minha irmã atravessa o telefone, fazendo eu me encolher. Estou no quartinho dos fundos do bar, o único lugar com linha fixa. Pela porta entreaberta, vejo os clientes relaxando depois de um dia nas pistas, o fogo crepitando na lareira, luzes de Natal piscando alegremente. Tudo muito festivo, tudo muito falso. Ela fez um presente para você, Sarah. Beatriz continua. O que eu vou dizer para Nina? Que a tia prefere servir cerveja para desconhecidos do que ver a própria sobrinha? Aperto a ponte do nariz. Bia, eu trabalho num resort de esqui. Natal é nossa época mais movimentada. As gorjetas cobrem meu ano inteiro. Olha só, estão falando do resort aí. Alguém grita lá fora, aumentando o volume da TV. Meu estômago se contrai quando ouço a voz familiar da repórter. Tragédia marcou o Vale Nevado há 3 anos, quando Mia Costa, de 24 anos, desapareceu misteriosamente. Não de novo. O vídeo que eles adoram passar aparece na tela. Eu, 3 anos mais jovem, rímel escorrido, voz desesperada. Ela estava lá. Eu vi. Por favor, vocês precisam acreditar em mim. Alguns clientes se viram para me olhar, reconhecendo meu rosto. Ótimo. Você pode vir no aniversário da Nina, pelo menos? A voz de Bia me traz de volta. Claro, prometo. Sarah, você não pode se esconder aí para sempre. Não estou me escondendo, eu gosto daqui. Mentirosa. Mas o tom dela suaviza. Sabe o que a mamãe vai dizer, né? Ah, não. Ela está aí? Sarah, querida. A voz da minha mãe invade a linha. Bia deve ter passado o telefone. Você está tomando sua medicação? Fecho os olhos. Estou, mãe. Mentira. Joguei tudo no vaso sanitário há 2 semanas. Aquelas pílulas me deixavam esquisita, distante de mim mesma. 3 anos tomando aquilo, sendo tratada como se fosse de vidro, como se a qualquer momento eu pudesse quebrar de novo. Tenho que ir, mãe. Clientes esperando. Te amo. Desligo antes que ela possa insistir. Respiro fundo.
Coloco meu melhor sorriso e volto para o salão. A TV ainda mostra imagens do resort. Fotos antigas de Mia. Minha melhor amiga. Ou ex-melhor amiga, já que todo mundo insiste que ela está viva, mandando cartões postais de lugares exóticos. Cartões que não parecem nada com a letra dela. Mas o que eu sei, né? Afinal, sou a Sara maluca, que viu coisas que não existem. E aí, Sara maluca? Dave, o instrutor de esqui, está apoiado no balcão, bêbado como sempre. É verdade que você viu uma senhora de gelo? Ignoro, trocando o canal para MTV. Vamos ouvir músicas de Natal. Todo ano alguém lança uma nova mesmo. Sirvo mais uma rodada, sorrindo mecanicamente, tentando não pensar no rosto de Mia. Congelado. Perfeito. Aterrador. Que ainda vejo toda vez que fecho os olhos. Dante. Então você realmente veio. Helena Valmont me observa do outro lado da mesa. Estamos no lounge do hotel. Todo luxo discreto e elegância antiga. Enormes janelas exibem as montanhas cobertas de neve, majestosas sob o luar. Eu deveria estar impressionado. Não estou. Você parecia surpresa que eu aceitasse seu convite. Tomo um gole do vinho. Bordeaux, excelente safra. Helena não economiza. Digamos que sua reputação o precede, Alfa. Ela se inclina levemente. Dizem que você não tem interesse em encontrar uma companheira. As pessoas falam demais. Ela ri, mas é um som calculado. Pedro, seu beta, anda insistente, não? Minha mandíbula se contrai. Pedro não sabe quando parar. Ele se preocupa com a sucessão. Claro. Helena gesticula para o barman trazer outra garrafa. Então... Quanto tempo pretende ficar? O necessário. Seus olhos azuis brilham. 3 semanas até o Natal. Imagino que queira estar com sua alcateia. Não celebro o Natal. Sério? Ela arqueia uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Nem um pouco? Enfeites, músicas açucaradas, consumismo disfarçado de tradição. Balanço a cabeça. Não é minha praia. O que não digo é que estou aqui por Arthur. Membro da minha alcateia que veio para o Vale Nevado há 1 ano para ficar com sua companheira. E desde então, silêncio. Nenhuma ligação, nenhum contato. E a família Valmont jura que ele está bem, só aproveitando a vida de recém-casado. Mentira. Eu sinto. Helena serve mais vinho. E algo no aroma me incomoda. Sutil, mas errado. Antes que eu possa identificar, ela fala novamente. Estava esperando encontrar Arthur por aqui? Seria bom vê-lo. Ah, ele ficaria feliz. O sorriso dela não alcança os olhos. Sempre fala muito bem de você. A luz do lustre de cristal parece estranha, refratando de forma quase hipnótica. Sacudo a cabeça tentando focar. Tudo bem? Helena inclina a cabeça, preocupação falsa estampada no rosto. Perfeitamente. Mas não está. O quarto parece girar levemente. Meus sentidos aguçados estão... entorpecidos, como se estivesse debaixo d'água. Droga. Sabe, Dante, a voz dela parece vir de muito longe. Você está um pouco corado. Estou? Isso não é normal. Lobisomens não ficam tontos com 2 taças de vinho. A menos que... Seu assistente está no telefone. Um funcionário aparece do nada. Diz que é urgente. Helena sorri, doce demais. Pode atender no meu escritório. Mais privacidade. Eu deveria recusar. Deveria sair daqui. Mas meu corpo se move sozinho, seguindo o funcionário por corredores que parecem se alongar infinitamente. O escritório de Helena é todo vidro e cromo. Pego o telefone. Minhas mãos estranhamente desajeitadas. O que foi? Senhor! A voz de Sam está alterada. Os Richardson estão exigindo resposta sobre os direitos de exploração madeireira e... Não grito. Desculpe, senhor, mas... Você está bem? Sua voz está estranha. Estou ótimo. As palavras saem pastosas. Senhor, você está bêbado? Claro que não. Tomei apenas 2 taças com... Olho em volta, confuso. Como é o nome dela mesmo? Helena?
Sam sugere, alarme crescente na voz. Senhor, onde você está exatamente? Escritório dela. Saia daí. Sam praticamente grita. Você foi drogado. Pule pela janela se for preciso, mas sai. Drogado? A palavra atravessa a névoa no meu cérebro. Treinamento de alfa assume o controle. Preciso de dor, clareza. Pego um abridor de cartas de prata da mesa e, sem hesitar, enterro na minha coxa. A dor aguda me traz um momento de lucidez. Janela. Correr. Atravesso o vidro num estouro violento, caindo 3 andares. A neve amortece parcialmente a queda, mas ainda dói pra caramba. Cambaleio em pé, forçando minhas pernas a se moverem. Preciso ir embora. Preciso sair daqui. Preciso... A grande árvore de Natal da praça surge à minha frente, os enfeites girando hipnoticamente. Dou mais um passo e de repente o chão desaparece. Caio num túnel, batendo com força no fundo. O ar aqui é diferente, velho, úmido, frio, tão frio. E então eu a vejo. Uma garota, imóvel nas sombras. Mesmo através da névoa de drogas no meu sistema, eu sei que algo está profundamente errado. Ei, minha voz ecoa estranhamente. Você está bem? Ela não responde. Me arrasto até ela, estendendo a mão para seu ombro. Meus dedos tocam algo sólido, liso, impossível. Gelo. A garota é feita inteiramente de gelo. Cada detalhe preservado perfeitamente. Os cílios, os lábios entreabertos, a expressão de suave surpresa, como se tivesse sido congelada no meio de uma respiração. E eu sei, com uma certeza que me gela até os ossos, que isso é só o começo. Sara. Estou levando o lixo para o container quando ouço a voz. Com licença, senhorita. Me viro. Um homem de meia idade, barrigudo, vem correndo na minha direção agitando uma foto. Estou procurando minha filha. Você a viu? A foto mostra uma adolescente de cabelos escuros. Sorriso tímido. Sinto muito, não. Tento voltar pro bar, mas ele segura meu pulso. Olha, eu sei que você era amiga daquela garota, Mia Costa. A que desapareceu há 3 anos. Talvez minha filha esteja com ela. Meu sangue gela. Não sei de nada. Desculpa. Por favor. Ele insiste, o aperto ficando mais forte. Só me diga o que você viu naquela noite. O que realmente aconteceu com... Eu já contei pra polícia. Puxo meu braço com força. E Mia está bem. Ela me manda cartões. O homem abre a boca para protestar, mas de repente é puxado para trás pelo colarinho. Com um grito, ele cai de cara num monte de neve. Suma daqui! Uma voz rouca, embriagada, late a ordem. Olho boquiaberta para meu salvador. Ele é alto, absurdamente alto, com cabelos escuros caindo sobre a gola de um terno que já foi muito caro antes de ficar encharcado de neve. Tem uma mandíbula marcada, olhos cor de âmbar com pupilas tão dilatadas que quase engolem a íris, e está claramente bêbado. Obrigada, arrisco. Ele não responde, hipnotizado pelas luzes de Natal no telhado do bar. Moço? Aceno na frente dele. Você tá bem? Ele balança perigosamente, e instintivamente me movo para segurá-lo, passando o braço dele sobre meus ombros. De perto ele cheira a cedro, pinho e... vinho muito caro. Quem é você? Ele pergunta confuso. Eu trabalho no bar. Aponto para o prédio atrás de mim. Você veio beber aqui? Ele pisca várias vezes, como se estivesse processando as informações muito devagar. Então, sem nenhum aviso, cutuca meu nariz com o dedo. Ah, você não é feita de gelo. Meu coração para. O que você disse? Mas ele já está cambaleando para longe, seus sapatos caros deixando rastros irregulares na neve fresca. Espera! Corro atrás dele, segurando seu braço. Você viu alguém de gelo? Onde? Ele sorri, aquele tipo de sorriso benevolente de quem está convencido de ser intelectualmente superior. Seu cabelo parece luzes de fada. Ok,
Então ele está bêbado demais para informação útil. Mas então meu olhar cai nas manchas escuras em sua calça. Sangue. Você está sangrando! Estou? Ele olha para baixo com vago interesse. Não conta pro Sam. Ele fica nervoso. Beleza. Não posso deixar um turista ferido vagando por aí, bêbado e desorientado. Especialmente um que acabou de me salvar de um jornalista insistente. Eu moro ali. Aponto para o prédio. Vem, vou dar uma olhada nisso. Você é muito mandona para alguém tão pequena, ele reclama, mas me deixa guiá-lo. Meu apartamento duplex em cima do bar é aconchegante. Vigas de madeira expostas, decoração quentinha. Moradia de funcionário inclusa no pacote, o que é ótimo considerando os preços absurdos de aluguel na cidade. Senta, aponto para o sofá surrado. Ele obedece, imediatamente fascinado pela manta de crochê. Enquanto procuro o kit de primeiros socorros, continuo falando, nervosa. Olha, tecnicamente eu não terminei medicina. Larguei depois que a Mia desapareceu. Mas fiz 3 anos, então alguma coisa eu sei, né? Desapareceu? Ele ergue a cabeça bruscamente, olhos subitamente aguçados. Droga. Por que falei isso? Não foi bem um desaparecimento. Me apresso a corrigir. Ela tinha acabado de terminar um namoro. Estava bebendo muito. Saiu correndo na neve. A memória me atinge. Aquela música estranha ecoando pela caverna. O rosto de Mia virando para mim. Lindo, terrível, congelado. Nada disso foi real. Digo rapidamente. Mais para mim que para ele. Trauma, estresse, altitude. Meu terapeuta explicou tudo. Mas mesmo enquanto falo, vejo nos olhos dele algo que me faz parar. Ele acredita em mim. Caverna? Ele murmura, olhos desfocados. Tem uma criança lá, coitada. Minha respiração falha. O que você disse? Música, música triste. O kit de primeiros socorros cai das minhas mãos. Eu não mencionei a música. Nunca mencionei para ninguém, exceto pro Dr. Gonçalves. Como você sabe disso? Mas ele já está meio adormecido no meu sofá, murmurando. Seu apartamento é muito pequeno. Respiro fundo, me forço a focar. Corte primeiro, crise existencial depois. Ajudo-o a tirar o paletó, tentando não reparar nos ombros absurdamente largos. E rasgo o tecido da calça para ver o ferimento. Só que não tem ferimento. Onde deveria ter um corte sangrando, há apenas pele lisa, nem cicatriz. Já sarou, ele diz, como se fosse óbvio. Esfaqueei há pelo menos 1 hora. Congelou. Você esfaqueou sua própria perna? Precisava de clareza. Ok, definitivamente bêbado. Mas quando nossos olhos se encontram, percebo algo mais. A proximidade dele é intensa. Faz tempo, muito tempo, desde que estive perto de alguém assim. E nunca estive perto de alguém que parecesse tão... Bem... Você deveria ir embora, digo, a voz saindo rouca. O sorriso dele é lento. Deveria? Antes que eu possa responder, ele se inclina, roçando o nariz no meu pescoço. Meu corpo inteiro congela. O que você está fazendo? Posso te perguntar uma coisa? A voz dele está pastosa de sono. Você acha que eu sou entediante? Definitivamente não. Preciso tirar esse homem do meu apartamento agora, antes que eu faça algo muito estúpido. Mas os pulsos dele estão deslizando contra minha pele em padrões deliberados, e meu cérebro parece ter virado mingau. Pronto, ele finalmente diz, parecendo satisfeito. Agora você está segura. Segura? Mas ele já está afundando no sofá, os olhos fechando. Não vou dormir, murmura, e dorme instantaneamente. Fico ali parada, processando. Então puxo a manta sobre ele com um suspiro. Qualquer um usando um Rolex claramente não está aqui para me assaltar. Vou me deitar também. Mas estou só na metade do caminho para o quarto quando ouço. Música suave vinda do sofá. Terror puro me atravessa. É a mesma música. A exata melodia assombrosa que me levou através da escuridão naquela noite, procurando por Mia.
Coincidência, digo a mim mesma. Deve tocar em alguma loja de lembrancinhas. Mas meu coração continua acelerado, e o nó no estômago não desaparece nem quando finalmente caio na cama. Lá fora, começa a nevar, flocos grossos e pesados, brilhando como estrelas contra o céu negro. Dante. Acordo num sofá desconhecido, atingido pelo cheiro de canela. Leva alguns segundos para meu cérebro processar. Não estou na suíte 5 estrelas do Hotel Valmont. Estou num apartamento minúsculo com vigas expostas e móveis desemparelhados. E uma mulher pequena me observa do outro lado da sala. Bom, você acordou. Ela está usando o pijama mais ofensivo que já vi. Um macacão marrom informe com estampa de unicórnios. Meu lobo interior fica genuinamente ofendido que alguém se apresente assim para um alfa. Quem é você? Sara. Ela praticamente cospe o nome, indignada. Você não lembra? Você perguntou ontem. Sara. Ok. Fragmentos da noite anterior voltam. Helena me drogando, eu pulando pela janela, uma caverna, a garota de gelo, e esta mulher me ajudando. Preciso de um telefone. Você precisa... Ela pisca. Com licença? Telefone. Repito, já indo em direção ao que parece ser o quarto. Está aí? Ei! Ela vem atrás de mim. Você não pode simplesmente... Café seria bom também. Preto, sem açúcar. Estou prestes a fechar a porta do quarto na cara dela quando algo me atinge. Um cheiro. Seu cheiro. Chuva de primavera, cítricos e... humana. Completamente, indubitavelmente humana. Mas há outra coisa também. Algo familiar entrelaçado no perfume dela. Meu próprio cheiro. A compreensão me atinge como um soco. Eu a marquei. Ontem à noite, drogado e irracional, rocei meus pulsos na pele dela, marcando-a como minha. Droga. Lobisomens só fazem isso com parceiros em potencial. E ela é humana. Onde estamos? Pergunto, tentando manter a voz neutra. No meu apartamento que você invadiu, ela responde, os braços cruzados. Você tem alguma ideia de como... Você faz parte da alcateia local? Da o quê? Minha inquietação aumenta. Você me trouxe aqui, certo? Você estava ferido, ela protesta. E acabou de me salvar de um jornalista, então achei que... Espera. Você me trouxe, um completo estranho para sua casa? Minha voz sai mais alta que pretendido. Você não tem bom senso? E se eu fosse um criminoso perigoso? Você é? Não, mas esse não é o ponto. Ela bate o pé, exasperada. Um simples obrigado bastava. Aperto a ponte do nariz. Ela é humana, não tem ideia de como abordar um alfa, como mostrar respeito. Não é razoável esperar que saiba. Olha, tento de novo. Só estou tentando entender o que estou fazendo aqui. Sara hesita, seu cheiro mudando para algo mais suave. Ontem à noite um repórter me atacou. Você o afastou, então... Não pareceu certo te deixar lá fora, completamente desorientado. Eu não estava completamente desorientado. Minto. O olhar que ela me dá deixa claro que não está convencida. Você não precisava ajudar, continuo, mas ajudou. Isso foi... gentil. Gentil? Ela franze o nariz. Você fala como se nunca tivesse sido gentil com ninguém. Ninguém me chama de gentil. Respondo automaticamente. E é verdade. Sou o alfa. Sou eficiente, estratégico, poderoso. Mas gentil? Essa palavra nunca foi associada a mim. Me viro pro quarto, pegando o telefone. Que tal aquele café? Que tal uma dose de educação? Ela resmunga, mas ouço seus passos indo em direção à cozinha. Sorriu antes que eu pudesse impedir. Ligo para Pedro, me virando para a janela onde neve fresca cobre o vidro. O complexo do Hotel Valmont domina a montanha ao longe, imaculado e caro. Exatamente onde eu deveria estar. Sou eu. Graças a Deus. O alívio de Pedro explode pela linha. Ricardo me ligou dizendo que você foi capturado, que os Valmont armaram uma cilada.
Ele não está completamente errado. Traço um dedo na condensação do vidro. Algo aconteceu ontem e tenho certeza de que tem tudo a ver com os Valmont. Ricardo já está a caminho. Quando você volta? Olho pela porta entreaberta, onde posso ver Sarah preparando café com movimentos precisos, aquele pijama horrível de unicórnio de alguma forma parecendo não tão horrível assim. Não posso voltar ainda. Arthur ainda está desaparecido. Alpha, isso é pretexto para a guerra. Não seja dramático. Não acho que queriam me fazer desaparecer. Só me distrair. De quê? É isso que vou descobrir. Cheiro de café atinge meu nariz. Rico, escuro, perfeito. Pelo menos a humana sabe preparar café. Precisamos de um plano, Pedro diz. Primeiro preciso de uma desculpa para ficar. Os Valmont querem que eu vá embora. Se não fingir cortejar Helena adequadamente, vão me expulsar do território até o pôr do sol. Pedro fica em silêncio por um momento. Você vai ter que voltar a cortejá-la? E que opções tenho? Pelo menos não é sua companheira de verdade. As palavras me atingem de forma estranha. Companheira. Meu lobo se agita, pensando em olhos cinza tempestade e cabelos que cheiram a chuva de primavera. Sacudo a cabeça, afastando o pensamento. Tem mais uma coisa. Pedro continua. Uma garota desapareceu. O quê? Uma humana. Ontem à noite, durante todo aquele drama, 15 anos. Imagens da garota de gelo me atingem. Isso não é problema nosso. Pedro começa, mas eu o corto. Se todos os desaparecimentos estão ligados aos Valmont, e provavelmente estão, então sim, é problema nosso. Quer que autoridades humanas venham investigar negócios de lobisomens? Silêncio do outro lado. Te ligo com um endereço, digo. Espera um momento. Saio do quarto. Sarah está encostada no balcão da cozinha, uma caneca fumegante nas mãos, me observando com uma mistura de curiosidade e cautela. Você sumiu no ar? Pergunto. Sumiu no... O quê? Os Valmont. Eles te sequestraram ontem? Sequestraram? Seus olhos se arregalam. Não. Por que raios alguém me sequestraria? Para me forçar a ir embora. Isso não faz nenhum sentido. Suspiro. Ela não sabe de nada sobre políticas de Alcateia, sobre como alfas operam. É apenas uma humana inocente que teve a má sorte de me ajudar. Preciso ficar na cidade por uns dias, digo. Investigar algumas coisas, e os Valmont vão querer me expulsar. Ok? Preciso de uma desculpa para ficar. Um motivo que eles não possam questionar. Ela me olha confusa. Preciso que você finja ser minha namorada. Sarah, você quer que eu seja sua namorada falsa? Repito as palavras porque claramente não ouvi direito. Ou ele ainda está sob efeito de drogas. Exatamente. Dante acena, como se isso fizesse todo o sentido do mundo. Por quê? Os Valmont não podem me expulsar se eu estiver envolvido com uma local. Processo isso. Então você quer usar nosso suposto relacionamento como desculpa para ficar investigando o quê, exatamente? Pessoas desaparecidas. Seus olhos âmbar encontram os meus, sérios, incluindo sua amiga. Meu coração pula uma batida. Mia, você mencionou que ela desapareceu e que você viu algo naquela noite. Algo que ninguém acreditou. A esperança infla no meu peito, dolorosa e perigosa. Você acredita em mim? Acredito que algo sobrenatural está acontecendo neste resort. E acredito que você viu algo real. Meu coração dispara quando Dante diz que acredita em mim. 3 anos. 3 anos sendo chamada de louca, de traumatizada, de desequilibrada. E este homem, que mal me conhece, simplesmente acredita. Então você vai me ajudar a encontrar a Mia? Minha voz sai menor do que eu gostaria. Vou investigar todos os desaparecimentos, incluindo o dela. Ele faz uma pausa. Mas preciso de uma cobertura. Os Valmont não podem saber o que estou fazendo. E eu fingiria ser sua namorada porque eles não poderiam me expulsar.
Um relacionamento com uma local justificaria minha permanência. Olho para ele. O terno caro ainda amassado. O cabelo escuro bagunçado. Aqueles olhos cor de âmbar me estudando com intensidade desconcertante. É bonito demais, rico demais, e claramente escondendo algo. Mas ele é a primeira pessoa em 3 anos que não me trata como vidro prestes a quebrar. Tudo bem, digo. Eu finjo. Mas você realmente vai procurar a Mia? De verdade, certo? Prometo. Mal sabemos que naquele momento selamos muito mais do que um acordo. Dante Ricardo chega 2 horas depois, trazendo roupas limpas e notícias ruins. Os Valmont estão furiosos. Querem você fora do território até o pôr do sol. Ele olha ao redor do pequeno apartamento de Sarah com curiosidade mal disfarçada. O que aconteceu aqui? Mudança de planos. Pego a camisa que ele trouxe. Não vou embora. Como assim não vai embora? Eles podem declarar: encontrei uma companheira. Ricardo para no meio da frase boquiaberto. O quê? Sarah. Aceno em direção à porta fechada do quarto onde ela está se trocando. A humana que mora aqui. Vou dizer que é minha companheira predestinada. Você enlouqueceu? Ricardo sibila. Companheiros predestinados não são brincadeira. Se os Valmont descobrirem que você está mentindo, não vão descobrir. E nenhum lobo questionaria um vínculo de companheiros. É sagrado. Ela nem é uma loba. Exatamente. Por isso parece verdade. Improvável demais para ser mentira. Ricardo passa a mão pelo rosto exasperado. E ela concordou com isso? Concordou em fingir ser minha namorada. O resto, vou manejar. A porta do quarto se abre e Sarah aparece, agora vestindo jeans e suéter simples. Seu cabelo está preso num rabo de cavalo frouxo e ela não usa maquiagem. Ainda assim, algo no meu peito aperta ao vê-la. Este é Ricardo, apresento. Meu assistente. Oi. Ela acena, claramente desconfortável. Ricardo a estuda com um olhar analítico, então se vira para mim. Precisamos conversar, em particular. Sarah capta a deixa. Vou lá embaixo. O bar não vai se limpar sozinho. Quando ela sai, Ricardo explode. Você marcou ela. Consigo sentir seu cheiro nela a quilômetros de distância. Eu estava drogado. Isso não importa. Você sabe o que significa marcar uma humana? Ela não pode se juntar à nossa alcateia. Não pode ter filhos seus. Não pode nem se defender se outro lobo decidir desafiá-la. Cada palavra é uma punhalada, porque ele está certo. É só temporário, digo, mais para mim mesmo. Só até encontrarmos Arthur e os outros. E depois? Não tenho resposta. Ricardo suspira, a raiva esvaindo. Você gosta dela. Mal a conheço. Você marcou ela, Dante. Seu lobo reconhece algo nela. Meu lobo estava confuso por causa das drogas. Continue mentindo para si mesmo. Ricardo pega sua mochila. Mas eventualmente vai ter que escolher. E essa escolha vai doer. Não importa o que você decida. Ele sai, deixando suas palavras pairando no ar como fumaça. Sarah Dante me leva ao teleférico que sobe até o Hotel Valmont. É uma construção impressionante. Pedras e vidro, parecendo um castelo de conto de fadas empoleirado no topo da montanha. O que você sabe sobre este lugar? Ele pergunta enquanto subimos. Os Valmont são donos de tudo por aqui. A família comanda o resort há gerações. Ajusto meu cachecol contra o vento frio. Helena Valmont administra as operações diárias. O pai dela, Richard, é mais ausente. Interessante. E antes que pergunte, não. Nunca vi nada de estranho. Quer dizer, além daquela noite com a Mia. Ele me lança um olhar rápido. Conte mais sobre aquela noite. Respiro fundo. Já contei essa história 1000 vezes. Pra polícia, pra minha família, pro Dr. Gonçalves. Mas contar pra Dante é diferente. Ele realmente escuta. A Mia tinha terminado um namoro. Fomos pra Kiss Me, aquela boate nas pistas. Ela bebeu demais, ficou com um cara qualquer. Enrolo o cachecol mais apertado, lembrando.
Ela saiu correndo na neve. Eu fui atrás. E então, eu ouvi uma música. Era linda e triste ao mesmo tempo. Como se chamasse por mim. Minha voz diminui. Segui o som até uma caverna. E lá estava ela. A Mia, congelada, como uma estátua de gelo perfeita. Dante para de caminhar, me virando para encará-lo. E a música? De onde vinha? Havia uma figura, feita de neve e luz. Ela estava lá, olhando para Mia como se a estivesse protegendo. Uma fada, Dante murmura. Uma o quê? Mas antes que ele possa explicar, chegamos ao topo. E Helena Valmont está nos esperando. Ela é deslumbrante, cabelos loiro-platinados, olhos azul-gelo, corpo esguio em roupas de grife. Tudo nela grita elegância e poder. Dante. Seu sorriso é frio. Que surpresa te ver de pé. Helena. Ele desliza um braço pela minha cintura, me puxando contra ele. Esta é Sara. Helena me avalia com um olhar que faz minha pele arrepiar. A bartender. Não é uma pergunta. Sara e eu nos conhecemos ontem. Dante continua, sua voz casual, mas firme. E descobrimos algo inesperado. Inesperado. Ela é minha companheira predestinada. O silêncio que se segue é absoluto. Helena fica completamente imóvel, apenas seus olhos se arregalando levemente. Sua companheira? Sim. Dante sorri, mas há algo perigoso naquele sorriso. Então imagino que não haverá problema se eu ficar por aqui, para conhecê-la melhor. Helena aperta os lábios. Ela claramente quer protestar, mas não pode. Seja lá o que companheira predestinada signifique, é obviamente incontestável. Claro, ela finalmente diz, a voz gélida, fique o tempo que quiser. Então ela se vira e sai, os saltos altos clique-clicando contra o mármore. Ela acreditou? Sussurro. Não completamente. Dante me vira para encará-lo, seus olhos âmbar intensos. Vamos ter que vender melhor. Como? Ele se inclina, os lábios próximos ao meu ouvido. Preciso te beijar. Agora. Meu coração dispara. O quê? Helena ainda está olhando. Se formos realmente companheiros, eu não conseguiria me controlar perto de você. Antes que eu possa responder, ele captura meus lábios. O beijo começa calculado, controlado. Mas então algo muda. Seus dedos se enterram no meu cabelo, me puxando mais perto. Minha boca se abre sob a dele, e ele faz um som, baixo, gutural, que me atravessa inteira. Esqueço que estamos fingindo. Esqueço onde estamos. Só existe Dante, o calor dele, a forma como me segura como se eu fosse algo maravilhoso demais, precioso e frágil e forte, tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente nos separamos, estamos ambos ofegantes. Seus olhos estão mais escuros, as pupilas dilatadas, e posso sentir seu coração batendo acelerado contra meu peito. Obrigado pela cooperação, ele diz, a voz rouca. E eu percebo, com um aperto doloroso no peito, que para ele isso foi só atuação. Mas para mim foi real. Dante volta ao apartamento de Sara depois de uma reunião tensa com Richard Valmont. O velho Alfa está nervoso, e com razão. 3 desaparecimentos em 3 anos, todos no território dele. Se outros alfas descobrirem que ele não está protegendo humanos adequadamente... Preciso te contar algo, Sara diz assim que entro. Ela está sentada no sofá, joelhos abraçados contra o peito. Parece pequena, vulnerável, e meu lobo imediatamente fica alerta. O que aconteceu? Minha família está vindo. Ela faz uma careta. Todos eles, amanhã. Sua família? Minha mãe ficou sabendo que temos... Ela acha que você é meu namorado de verdade. As palavras saem atropeladas. E cancelaram a viagem de fim de ano deles para vir para cá, passar o Natal comigo. Bem, conosco. Processo a informação. Então vou ter que conhecer sua família. Se quiser manter a farsa, sim. Ela morde o lábio.
Desculpa. Sei que você não combinamos isso. Deveria estar irritado. Isso complica tudo. Mas quando olho para o rosto preocupado dela, só consigo pensar em como será estar rodeado por uma família de verdade. Minha alcateia é minha responsabilidade. Mas família? Calor? Risadas ao redor da mesa de jantar? Isso é algo que nunca tive. Tudo bem, digo. Vou conhecer sua família. O sorriso que ela me dá é tão radiante que quase me cega. Sara. Na manhã seguinte, acordo com barulho de batidas insistentes na porta. Olho para o relógio. 8 da manhã. Quem? E desço as escadas do apartamento ainda de pijama e abro a porta. Minha família inteira está ali. Surpresa! Nina, minha sobrinha de 6 anos, pula nos meus braços antes que eu possa processar. O que vocês estão fazendo aqui? Consigo perguntar, abraçando a pequena. Ora, viemos conhecer seu namorado. Minha mãe, Carol, empurra uma mala pela porta. Achamos que seria uma bela surpresa de Natal. Atrás dela vem Beatriz, minha irmã, com aquele sorriso de quem sabe que causou o caos. Seu marido, Marco, carrega mais 3 malas. E vovô João fecha a fila, o cachimbo no canto da boca. Vocês não iam para as Bahamas? Bahamas podem esperar. Vovô João me beija a testa. Família não. Meu coração aperta. Eles cancelaram a viagem dos sonhos. Por mim. Porque finalmente acham que estou bem. Que encontrei alguém. Se soubessem que é tudo mentira... Onde ele está? Beatriz olha ao redor, curiosa. O misterioso namorado? Dormindo. Minto rapidamente. Dante, na verdade, está no hotel, investigando com Ricardo. Ah, minha mãe desinfla levemente. Bem, vamos deixar o pobre rapaz descansar então. Mas, querida... Ela segura meu rosto com as 2 mãos. Estou tão feliz por você. Tão feliz. Lágrimas queimam meus olhos. Ela não estava assim comigo desde antes da Mia desaparecer. Não me olhava com alegria pura, sem aquela sombra de preocupação constante. Ele é legal, mãe, prometo. E percebi que de alguma forma torta, não é completamente mentira. Dante, recebo a mensagem de Sara avisando sobre a invasão familiar enquanto examino mapas do resort com Ricardo. Sua namorada precisa de você. Ricardo diz, irônico. Melhor ir e fazer seu papel bem feito. Chego no apartamento dela 30 minutos depois, preparado para... Bem, não para o caos que encontro. A pequena sala está lotada. Uma mulher mais velha, com certeza a mãe de Sara, está pendurando guirlandas em cada superfície disponível. Um homem está montando uma árvore de Natal no canto. Uma menina pequena está enrolando luzes de Natal em qualquer coisa que não se mova. E Sara está no meio de tudo, parecendo um cervo assustado em frente a faróis de carro. Nossos olhos se encontram. Socorro. Ela articula silenciosamente. Você deve ser Dante. A mãe de Sara vem correndo, me puxando para um abraço antes que eu possa reagir. Congelo. Ninguém me abraça. Nunca. É uma falta de respeito ao alfa, uma presunção de intimidade que... Mas os braços dela são macios, e ela cheira a açúcar e baunilha, e algo no meu peito, algo que estava trancado há muito tempo, começa a rachar. Deixa ele respirar, mãe. Sara me resgata, puxando minha mão. Desculpa. Carol sorri sem parecer nem um pouco arrependida. É que estou tão feliz! Nossa Sara finalmente trouxe alguém para casa. Finalmente? Sara geme. Mãe, por favor. Sou Beatriz. A irmã se aproxima, me estudando com olhos afiados. E esse é meu marido, Marco. Marco acena, claramente preferindo ficar fora do drama. Vovô João. O homem mais velho estende a mão. Seu aperto é firme, seus olhos perspicazes. Cuida bem da minha neta. Não é uma sugestão. É uma ordem. Vou cuidar, prometo. E percebo que não estou mentindo completamente. Tio Dante! A menina pequena aparece do nada, segurando uma caixa de enfeites. Você tem que me ajudar a decorar. Tio,
Nina. Beatriz a repreende suavemente. Ele não é seu tio ainda. Mas vai ser. Nina sorri, completamente confiante. A mamãe disse que quando as pessoas se amam muito, elas viram família. Silêncio desconfortável. Nina, querida, que tal mostrar os enfeites pro vovô? Carol a redireciona diplomaticamente. Mas as palavras da criança ficam comigo. Família, amor. Coisas que sempre pareceram abstratas, distantes, ferramentas políticas. Não. Não isso. Não calor e caos. E uma menina pequena me chamando de tio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Desculpa. Sara sussurra ao meu lado. Eles são intensos. É diferente, admito. Diferente, mal? Olho ao redor. Carol pendurando mais guirlandas, Nina dançando com enfeites, vovô João ajustando a árvore com paciência infinita. Marco rindo de algo que Beatriz disse. Não, respondo finalmente. Diferente, bom. O sorriso que Sara me dá poderia aquecer todo o inverno. Sara, Verdante com minha família é surreal. Ele com certeza está desconfortável no início, todo rígido e formal. Mas Nina não liga pra nada disso. Ela simplesmente o arrasta para decorar a árvore, tagarelando sem parar sobre Papai Noel e renas e presentes. E Dante, ele escuta. De verdade. Como se cada palavra da Nina fosse importante. Seu namorado é bem alto, Nina declara eventualmente, olhando para cima com admiração. É tipo um príncipe. Nina. Tento intervir, mas Dante sorri. É um sorriso pequeno, quase relutante, mas transforma seu rosto inteiro. De repente ele parece mais jovem, menos assombrado. Obrigado, ele diz sério. Mas acho que princesas é que têm que ser altas. Eu vou ser muito alta, Nina garante. Vou crescer até o céu. Meu coração aperta dolorosamente. Isso deveria ser só fingimento, uma farsa conveniente. Mas vendo Dante ali, deixando Nina colocar enfeites tortos no seu cabelo, rindo daquele jeito reservado. Ele é bom, vovô João diz baixinho ao meu lado. É só temporário. Murmuro. Vovô acende o cachimbo, seus olhos sábios me estudando. Nada de bom é só temporário, pequena. Mesmo quando a gente acha que é. Não sei o que responder e me calo. Dante. A tarde passa em um borrão de atividades natalinas. Carol insiste em fazer biscoitos e me arrasta para a cozinha para ajudar. Nina quer construir um boneco de neve. Marco e vovô João discutem futebol. É caótico, barulhento, completamente desorganizado. E eu não consigo me lembrar da última vez que me senti tão leve. Você tem que usar o cortador assim, Nina me instrui, extremamente séria sobre a técnica apropriada de fazer biscoitos de gengibre. Observo suas mãos pequenas pressionando o cortador na massa. Assim? Perfeito. Ela bate palmas. O biscoito que produzo está torto, mas Nina o declara o mais bonito de todos, mesmo assim. Você é bom com crianças, Sara comenta, aparecendo ao meu lado. Nunca passei muito tempo perto de crianças. Sério? Ela parece surpresa. Mas você é tão natural com a Nina. Natural. Ninguém nunca me chamou de natural. Controlado, sim, estratégico, eficiente. Mas natural? Ela é fácil de agradar, digo, observando Nina cobrir os biscoitos com glacê suficiente para causar diabetes. Não é só isso. Sara morde o lábio. Você realmente presta atenção quando ela fala, como se importasse. Mas importa. As palavras saem antes que eu possa filtrá-las. E percebo que são verdade. Nas últimas horas, comecei a me importar com essa família caótica, barulhenta, amorosa. Comecei a me importar com a risada de Nina, com as histórias do vovô João, com o jeito que Carol se ilumina quando todos riem juntos. Comecei a me importar com Sara, e o que isso significa me assusta profundamente. Sara, naquela noite, depois que minha família finalmente vai dormir,
ocupando literalmente cada superfície disponível do meu pequeno apartamento, Dante e eu ficamos acordados. Desculpa, digo pela 1000ª vez. Sei que não era para ser assim. Para de se desculpar. Ele está sentado no sofá, Nina adormecida no colo dele. A pequena se recusou a ir para a cama até que tio Dante lesse uma história. 3 histórias depois, ela desmoronou no colo dele. Ela realmente gosta de você. Observo sentando ao lado deles. O sentimento é mútuo. Dante ajusta Nina com cuidado, garantindo que a manta esteja bem colocada. Ela me lembra porque vale a pena proteger as pessoas. Proteger? Ele hesita então. É meu trabalho, como alfa. Proteger minha alcateia, meu território, os humanos que vivem nele. Deve ser uma responsabilidade pesada. É a única coisa que sei fazer. Sua voz carrega um peso que reconheço. A única coisa que sempre fui bom. Entendo o que ele não está dizendo. Que nunca teve isso. Uma família que o abraça só porque sim. Que não precisa que ele seja perfeito. Que o ama apesar de, ou por causa de, suas imperfeições. Minha família adora você, digo suavemente. Eles mal me conhecem. Pois é. Toco sua mão. Você deixou Nina enrolar enfeites no seu cabelo. Ouviu as histórias do vovô sem reclamar. Provou os biscoitos horríveis que a mamãe fez. Os biscoitos não estavam tão ruins. Com certeza não estavam ruins. Eles estavam péssimos. Ele ri, um som baixo, genuíno, e meu coração faz aquela coisa estúpida de novo. Obrigado, diz finalmente. Por isso. Por deixar eu fazer parte, mesmo que seja só fingimento. E se não fosse? As palavras escapam antes que eu possa impedi-las. Só fingimento, quero dizer. Nossos olhos se encontram. A distância entre nós parece minúscula de repente. Sua mão se move, dedos roçando meu rosto com uma delicadeza que contrasta totalmente com seu tamanho. Sara. Mas então Nina se mexe, murmurando algo sobre renas, e o momento se quebra. Melhor eu levá-la pro colchão, Dante diz, sua voz rouca. Assisto ele carregar minha sobrinha com tanto cuidado, e sei, com uma certeza dolorosa e absoluta, que estou completamente apaixonada por ele. E que isso só vai acabar em dor. Dante. Nos dias seguintes, caio em uma rotina estranha. Manhãs com a família de Sara. Cafés da manhã caóticos. Nina exigindo atenção. Carol me alimentando como se eu fosse morrer de fome. Tardes investigando com Ricardo, tentando encontrar pistas sobre os desaparecimentos. Noites fingindo ser o namorado perfeito de Sara, exceto que está ficando cada vez menos fingimento. Encontramos padrões de gelo, Ricardo me informa uma tarde. Nas áreas onde as pessoas desapareceram, formações cristalinas impossíveis como arte. Uma fada, murmuro. Tem que ser. Mas por que congela pessoas? Não sei, mas vou descobrir. O problema é que cada hora passada investigando é uma hora longe de Sara. E meu lobo está ficando inquieto com a distância. Quando volto naquela noite, encontro o apartamento transformado em um cenário natalino completo. Luzes por todo lado, a árvore brilhando, cheiro de canela e chocolate quente. Exageramos? Sara pergunta um pouco envergonhada. Está. Busco a palavra certa. Aconchegante. Mentiroso. Mas ela sorri. Sei que você odeia Natal. Estou começando a entender o apelo. E é verdade. Antes, Natal era só barulho e obrigações. Mas aqui, com Nina cantando, desafinada, canções natalinas, com Carol empurrando biscoitos em todo mundo, com vovô João contando histórias da sua juventude. Aqui, Natal significa família. E pela primeira vez na vida, entendo por que as pessoas valorizam tanto isso. Tio Dante. Nina corre até mim. Você tem que ajudar. A mamãe disse que podemos fazer um homem de neve gigante amanhã. Um homem de neve gigante? Do tamanho de uma casa. Seus braços se esticam dramaticamente.
Talvez um pouquinho menor. Beatriz intervém rindo. Olho para Sara, que está observando a cena com uma expressão suave, calorosa. Quando nossos olhos se encontram, algo passa entre nós. Algo não dito, mas profundamente sentido. E sei que estou em território perigoso. Porque não posso ter isso. Não posso tê-la. Minha vida, minha alcateia, meu papel como alfa. Nada disso tem espaço para uma humana frágil que faz meu lobo ronronar com um simples sorriso. Mas como eu a quero. Sara. Uma semana antes do Natal. E acontece. Estou fechando o bar, já tarde da noite, quando ouço de novo. A música. Meu sangue congela. É a mesma melodia, aquela voz etérea e impossível que me levou até Mia há 3 anos. Não, não, não. Sussurro, recuando. Mas a música continua, ficando mais alta, mais insistente. Ela ecoa pela praça vazia, misturando-se com o vento. E antes que perceba, meus pés estão se movendo. Caminho pela neve fresca, seguindo o som. Sei que deveria voltar, chamar Dante, fazer qualquer coisa além disso. Mas a música promete respostas. Promete verdade. Promete Mia. A figura aparece entre os flocos de neve. Uma mulher feita de luz e gelo, seu cabelo flutuando como se estivesse debaixo d'água. Ela estende a mão para mim. E eu, idiota que sou, estendo a minha de volta. Sara! A voz de Dante atravessa o ar como um chicote. Braços fortes me puxam para trás, me virando para encarar olhos âmbar furiosos. O que você pensa que está fazendo? Ele praticamente rosna. Eu ouvi a música. A fada. Seus olhos varrem a área, mas a figura desapareceu. Você quase... Ele não termina a frase. Não precisa. Ambos sabemos o que quase aconteceu. Desculpa. Sussurro. Eu não consegui resistir. Não consegui resistir? Ele me sacode levemente. Você poderia ter congelado, virado uma estátua de gelo como sua amiga. Eu sei. Sabe? Sua voz está quebrada agora, toda a raiva drenando para algo mais puro. Porque, pelo jeito, você não se importa com sua própria segurança. Não se importa que sua família ficaria devastada. Não se importa que eu... Ele para abruptamente. Que você o quê? Meu coração bate dolorosamente forte. Dante me encara por um longo momento. Então, sem aviso, me beija. Não é como o beijo fingido de antes. Isso é desesperado, possessivo, completamente fora de controle. Suas mãos estão no meu cabelo, na minha cintura, me puxando tão perto que não sei onde ele termina e eu começo. Quando finalmente nos separamos, estamos ambos ofegantes. Não faça isso de novo, ele ordena, sua testa pressionada contra a minha. Não posso te perder. Dante, eu sei. Ele fecha os olhos. Eu sei que isso é complicado, que você é humana e eu sou alfa, e que não tem como funcionar. Mas não consigo parar de me importar com você. As palavras saem quebradas. Não consigo parar de querer isso. Você, sua família louca, biscoitos de Natal horríveis e tudo mais. Lágrimas queimam meus olhos. Eu também. Me importo com você. Muito. Isso é uma péssima ideia. A pior. Ele ri. Um som triste. Então o que fazemos? Não sei. Toco seu rosto. Teremos descobrir? Com você. Ele me beija de novo, mais suave desta vez. E pela primeira vez desde que tudo começou, deixo-me acreditar que talvez, só talvez, isso possa ter um final feliz. Dante, precisamos conversar. Sara está sentada no sofá na manhã seguinte, ainda de pijama, os joelhos abraçados contra o peito. A família dela saiu para esquiar, deixando-nos sozinhos pela primeira vez em dias. Sobre ontem à noite? Pergunto, servindo café para nós dois. Sobre tudo. Ela aceita a caneca, mas não bebe. Dante, você disse que é um alfa, que tem uma alcateia, mas nunca explicou o que isso realmente significa.
Meu estômago se contrai. Sabia que essa conversa viria eventualmente. É complicado. Então descomplica. Seus olhos cinzentos me encaram com determinação. Sem rodeios, sem meias-verdades. O que você é? Poderia mentir. Deveria mentir. Revelar nossa natureza a humanos viola todas as regras da nossa espécie. Mas depois de ontem, depois de quase perdê-la para a fada, depois de admitir que me importo, sou um metamorfo. O silêncio que se segue é absoluto. Sara pisca uma vez, 2 vezes. Lobisomem? Sim. Como nos filmes. Lua cheia, transformação, pelos? Mais ou menos. Não preciso de lua cheia. Posso me transformar quando quiser. Hesito. Quer ver? Ela engole em seco, mas acena. Deixo meu lobo vir à superfície. A transformação é rápida. Ossos se reorganizando, pelos brotando, sentidos se aguçando. Em segundos, um enorme lobo branco está parado onde eu estava. Sara solta um som estrangulado. Por um momento terrível, acho que vai gritar. Então ela ri. Não é histeria. É alívio puro, borbulhante. Eu não estou louca. Ela sussurra, lágrimas escorrendo pelo rosto. 3 anos achando que tinha surdo, que tinha inventado tudo. Mas se lobisomens existem, então fadas também podem existir. E Mia realmente está congelada em algum lugar. Volto à forma humana, pegando a manta do sofá para me cobrir minimamente. Você está bem? Estou ótima. Ela limpa as lágrimas, sorrindo através delas. Pela primeira vez em 3 anos, estou absolutamente ótima. Depois de se recuperar do choque inicial e de me fazer demonstrar a transformação mais 3 vezes, Sara bombardeia-me com perguntas. Então existem outras criaturas sobrenaturais? Vampiros, fadas, bruxos, sereias? Listo, servindo mais café. A maioria se mantém escondida dos humanos. E você é o líder da sua alcateia? Alfa, corrijo. É minha responsabilidade proteger meu território e as pessoas nele, humanas ou não. Por isso está investigando os desaparecimentos. Parcialmente. Não minto para ela. Não mais. Também quero um acordo com os Valmont. Eles têm recursos que minha alcateia precisa. Vinha pressionando Richard há alguns anos. Algo muda em sua expressão. Pressionando como? Comprando ações da empresa dele aos poucos, tornando-o dependente financeiramente. Não há orgulho na minha voz. Planejava forçá-lo a ceder o território eventualmente. Isso é... Ela procura palavras. Manipulador. É estratégia, é o que alfas fazem. E Arthur, você realmente se importa com ele ou é só desculpa para ficar aqui? A pergunta dói mais do que deveria. Me importo. Ele é da minha alcateia, minha responsabilidade. Encontro seus olhos. Mas você tem razão. Ter uma desculpa para ficar, para continuar pressionando Richard, não foi só coincidência. Sara se levanta, andando até a janela. Vejo a tensão em seus ombros, a forma como abraça a si mesma. E eu? Também sou estratégia? Não. A palavra sai com mais força do que pretendia. Você é... complicado. Complicado. Ela ri sem humor. Ótimo. Sara, está tudo bem. Ela se vira e vejo algo se fechando em seus olhos. Entendo. Você tem responsabilidades. Uma alcateia inteira dependendo de você. Não pode deixar sentimentos atrapalharem. Não é isso. Não? Ela cruza os braços. Então me diga, Dante. O que acontece quando encontrarmos a Mia? Quando você conseguir o que quer de Richard? Você vai embora, não vai? Quero negar. Quero prometer que vou ficar. Que vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Mas não posso. Minha alcateia está a centenas de quilômetros daqui. Digo finalmente. Minha vida, minhas responsabilidades, tudo está lá. E eu não posso ir com você. Não é uma pergunta. Você é humana. Não pode se transformar.
Não pode se defender de outros lobos. E se alguém te machucasse, Fecha os olhos. Uma mordida de qualquer membro da alcateia seria fatal para você. Entendo. Sarah, está tudo bem. Mas sua voz está distante agora. Sempre soube que era temporário. Só esqueci por um momento. Ela sai da sala antes que eu possa responder, a porta do quarto fechando suavemente atrás dela. E eu fico ali, sentindo algo se partir no meu peito. Sarah choro no chuveiro onde ninguém pode ouvir. Sou idiota. Idiota por me apaixonar. Idiota por achar que poderia ter isso. Um homem que me olha como se eu importasse. Uma família que finalmente me trata como se eu estivesse inteira. Mas Dante deixou claro. Ele tem uma vida que não inclui humanas frágeis. Tem responsabilidades maiores que qualquer sentimento que possa ter por mim. E a pior parte? Entendo. Ele é líder, protetor de centenas de pessoas. Como eu poderia competir com isso? Quando finalmente saio do banheiro, Dante se foi. Há um bilhete na mesa. Richard ligou. Estou indo encontrá-lo. Acho que ele finalmente vai me contar a verdade. Volto à noite. De Dante. O escritório de Richard Valmont é todo mogno e couro. Fotos de família espalhadas por cada superfície. Helena criança nas pistas de esqui. Richard mais jovem com uma mulher bonita. Sua falecida esposa, presumo. Tudo grita sentimentalismo, fraqueza. Obrigado por vir, Richard diz, servindo o uísque para nós dois. Você disse que tinha informações sobre os desaparecimentos. Vou direto ao ponto. E sobre a fada? Ele suspira, parecendo subitamente mais velho. Sim, mas antes preciso que entenda. Eu não tinha escolha. Sempre há escolhas. Não quando você está perdendo tudo. Richard se senta pesadamente. Há 3 anos, este resort estava falindo. Inverno sem neve, turistas indo para outros lugares. Eu tinha uma alcateia inteira dependendo de mim. Funcionários humanos que trabalham aqui há gerações. E aí? E aí fiz algo desesperado. Ele toma um longo gole. Procurei um feiticeiro. Alguém que pudesse resolver meu problema climático. Meu corpo inteiro fica tenso. Que tipo de feiticeiro? Poderoso. Perigoso. Richard olha para as próprias mãos. Ele disse que poderia me dar exatamente o que eu precisava. Uma fada das montanhas. Uma criatura capaz de trazer o inverno de volta. Você trouxe uma fada para cá? Minha voz sai mais alta do que pretendia. Está maluco? Estava desesperado. Ele se levanta, andando até a janela. E funcionou. A neve voltou. Os turistas voltaram. O resort prosperou novamente. Mas ela começou a congelar pessoas. A voz dele se quebra. Não sabemos por quê. Talvez esteja solitária. Talvez seja assim que fadas tentam se conectar com humanos. Mas uma vez por ano, às vezes 2, alguém desaparece. E você esconde. Não é uma pergunta. O que mais posso fazer? Se outros alfas descobrirem, se o Conselho Sobrenatural investigar, ele se vira para mim. Eles vão me destronar. Pior, vão machucar minha alcateia por minha incompetência. Parte de mim quer ter raiva. Quer usar isso contra ele, forçá-lo a ceder o território. Mas olhando para o desespero em seu rosto, só consigo pensar: eu teria feito diferente? Se fosse minha alcateia em risco, minha responsabilidade... Por que está me contando isso agora? Porque preciso de ajuda. Richard volta para a cadeira. E por que você tem algo que eu preciso? Uma desculpa perfeita para visitar o feiticeiro. Meu sangue gela. Explica. Apenas uma pessoa pode fazer um pedido. Eu já fiz o meu. Mas você... Um sorriso triste. Você poderia pedir para que a fada fosse embora. Que pare de congelar pessoas. Em troca de... O que você mais ama. Richard encontra meus olhos. É sempre o preço. O que você mais ama em troca do seu desejo. Imagens de Sarah invadem minha mente. Seu sorriso.
A forma como Nina a faz rir. Como se sentiu nos meus braços ontem à noite. Não. Dante, não vou sacrificar nada para resolver seu problema, Richard. Me levanto. Você causou essa bagunça. Você resolve. E as pessoas congeladas? Arthur, a amiga de Sarah? A culpa me atinge como um soco. Há outra forma. Não há. Sempre há. Meu cérebro trabalha rapidamente. Você disse que apenas uma pessoa pode fazer um pedido. Mas, e se o feiticeiro morresse? Richard empalidece. Você está sugerindo matá-lo? Sim. As palavras saem frias, calculadas. Se ele morrer, o feitiço deve quebrar. A fada vai embora. Problema resolvido. Dante, feiticeiros desse nível não morrem facilmente. Nem alfas. Sorriu sem humor. Mas ainda podemos morrer. E se sou forte o suficiente para matá-lo, é uma missão suicida. É a única opção que não envolve eu sacrificar. Sarah, o que não posso perder. Richard me estuda por um longo momento. Se fizer isso, se livrar minha alcateia dessa maldição, você vai me dar o resort. Termino por ele. Não por pressão, por gratidão. Um alfa ajudando o outro. Ele hesita, então estende a mão. Acordo. Apertamos. E pelo peso da decisão, já me sinto como um homem morto. Sarah. Não vejo Dante pelo resto do dia. Ricardo aparece à noite com uma mensagem curta. Dante precisou viajar. Volta em alguns dias. Fique segura. Alguma coisa está errada. Sinto no fundo do estômago. Tudo bem, querida? Mamãe pergunta no jantar. Tudo ótimo. Empurro a comida no prato. O Dante sumiu? Beatriz pergunta, sempre direto ao ponto. Trabalho? Vovô João me observa com aqueles olhos sábios demais. Trabalho que te deixa preocupada. Não estou. Sarah. Ele coloca a mão sobre a minha. Conheço você desde que nasceu. Sei quando está mentindo. Lágrimas queimam. Ele foi fazer algo perigoso. Eu sei que foi. E não posso ajudar porque sou só humana. A palavra sai amarga. Só humana? Mamãe repete sem entender bem. Passei 3 anos sendo chamada de louca. 3 anos duvidando de mim mesma. E ainda assim você está aqui. Beatriz se inclina. Isso é força, Sarah. Ela está certa. Vovô João aperta minha mão. E se esse rapaz está em perigo, tenho certeza de que você vai encontrar uma forma de ajudar. Você sempre encontra. Quero acreditar neles. Mas como posso ajudar Dante contra algo que não entendo? Contra perigos que uma humana não pode enfrentar? Dante. A livraria aparece entre as sombras como se sempre estivesse ali. Não há endereço. Não há placa. Apenas uma porta desgastada que Richard me disse para procurar quando desejasse algo de verdade. Empurro-a e entro num mundo de livros e poeira. Ah, não. Uma voz feminina corta o silêncio. É véspera de Natal. Vocês, pessoas, não têm nada melhor para fazer? Uma jovem aparece entre as estantes. Cabelos loiros, olhos irritados. Ele está bêbado de novo, provavelmente. Tente voltar depois do ano novo. Preciso falar com ele agora. E eu preciso de férias, mas olha só. Ela cruza os braços. O mundo é injusto. Iris? Uma voz masculina ecoa. Quem está aí? Mais um idiota querendo um desejo. Ela grita de volta. Ah! Ele me estuda. Preciso de um desejo. Todos precisam. Ele fecha os olhos. Mas está disposto a pagar o preço? Depende do preço. O que você mais ama? Iris diz atrás de mim, a voz sem emoção. É sempre isso. Então pense bem, metamorfo. Pense no que está disposto a perder. O rosto de Sarah surge na minha mente. Seus olhos. Seu sorriso. A forma como Nina a faz rir. Mas também penso em Arthur. Nas vítimas congeladas. Em Sarah eventualmente perdoando-me por escolher minha missão sobre o que quer que isso seja entre nós. Estou pronto. Que seja. Adrian abre os olhos. Qual é seu desejo? Respiro fundo. Quero que você morra.
O silêncio que se segue é total. Então Adrian ri, um som triste e quebrado. Bem, ele diz eventualmente. Esse é novo. Dante. Você quer que eu morra? Adrian repete, como se estivesse confirmando um pedido de café. Interessante. Não é pessoal, minto. Mas seu feitiço trouxe uma fada que está congelando pessoas. Se você morrer, o feitiço quebra. Tecnicamente verdade. Ele coça o queixo. E você acha que posso simplesmente concordar? Me matar porque você pediu? Pode conceder qualquer desejo. Não posso desfazer desejos de outros. Iris intervém. Essa é a regra. E antes que pergunte? Sim. Matar Adrian cancelaria todos os desejos que ele fez. Mas há um pequeno problema. Qual? Adrian se levanta, cambaleando levemente. Cheira a uísque e... tristeza. Um cheiro que reconheço porque está ficando familiar demais. O problema, ele diz, é que conceder seu desejo significa que vou tomar o que você mais ama. E quando eu morrer, você terá isso de volta. Então, tecnicamente, Iris continua, você estaria fazendo um sacrifício temporário. O que viola o espírito da coisa, mas não a letra da lei. Adrian sorri tristemente. Então sim, metamorfo. Se realmente deseja minha morte, posso conceder. Deveria me sentir triunfante, vitorioso. Mas olhando para esse jovem quebrado, esse ser poderoso que parece ter desistido de viver. Por que concordaria? Pergunto. Com sua própria morte? Por que não? Adrian pega uma garrafa de uísque, toma um gole direto. Vivo há tempo demais. Concedi desejos demais. Vi muita coisa desmoronar. Seus olhos encontram os meus. Você acha que queria isso? Esse poder? Essa maldição? Adrian. Iris toca seu ombro, mas ele se afasta. Então sim, faça seu desejo. Mate-me. Pelo menos assim serei útil uma última vez. O silêncio pesa. Vim aqui preparado para tudo. Para lutar, para negociar, para fazer o que fosse necessário. Não vim preparado para a piedade. Há outra forma? Pergunto finalmente. De salvar suas vítimas de gelo? Adrian ri sem humor. Não. A fada não vai parar. Ela está solitária demais, desesperada demais. Vai continuar congelando qualquer um que ressoe com sua própria solidão. Solidão. A palavra ecoa estranhamente. Ela congela pessoas porque está sozinha? Fadas das montanhas vivem em grupos. Iris explica, sua voz suavizando. Compartilham emoções, experiências. Esta está isolada. Quando sente alguém tão solitário quanto ela, tenta se conectar. Completo. Mas seu toque congela. Exatamente. Minha mente trabalha. E se ela tivesse companhia? Outras fadas? Adrian e Iris trocam olhares. Você poderia desejar isso. Adrian diz devagar. Desejar que a fada tenha outras fadas com quem compartilhar sua solidão. Mas isso não cancelaria o desejo de Richard. Iris acrescenta. A fada ainda estaria vinculada ao resort. A menos... Adrian se inclina. A menos que você fizesse um desejo específico. Quero que a fada tenha companhia de outras fadas, se ela libertar todos que congelou e permitir que humanos venham e vão livremente. Isso funcionaria? Funcionaria. Iris confirma. Mas o preço seria o que amo mais. Termino. Sara. Seria Sara. Ou seria. Amo minha alcateia. Minha posição como alfa. Meu território. Minha responsabilidade. Mas quando penso em perder Sara, em nunca mais vê-la sorrir, nunca mais sentir seu toque, preciso pensar. As palavras saem tensas. É claro. Adrian volta para o sofá. Saio da livraria, o ar frio da noite me atingindo como um tapa. E pela primeira vez na vida, não sei o que fazer. Saio da livraria com a mente em tumulto. Posso salvar todos. Arthur, Mia, as vítimas. Posso acabar com o terror de Richard, proteger futuros turistas, resolver tudo. O preço é apenas... Sara.
apenas Sara. Como se ela fosse pouca coisa. Como se não fosse a primeira pessoa em anos que me faz sentir mais do que apenas responsabilidade. Como se não fosse a razão de eu finalmente entender o que significa ter uma casa. A neve cai pesada enquanto caminho sem direção. As ruas do Vale Nevado estão vazias. Véspera de Natal, todos estão com suas famílias. Famílias. A de Sara me aceitou tão facilmente. Carol com seus abraços, Nina me chamando de tio, vovô João compartilhando histórias. Até Beatriz, com todo o seu ceticismo, começou a me tratar como se eu pertencesse. Mas não pertenço. Nunca pertenci a lugar nenhum, na verdade. Nasci para ser alfa, treinado desde criança para liderar, proteger, decidir. Emoções são fraquezas, vínculos pessoais são vulnerabilidades. É isso que meu pai sempre disse. E agora, finalmente, tenho a chance de provar que ele estava certo, que posso fazer a escolha difícil, que responsabilidade vem antes de sentimentos. Deveria ser fácil. Então por que parece que estou me partindo ao meio? Continuo andando, neve acumulando nos meus ombros. Passo pela praça decorada, pela árvore gigante de Natal. Luzes piscam alegremente, zombando da escuridão dentro de mim. Você faz ele se sentir menos sozinho, Nina tinha dito sobre Sara. A criança tinha razão. Sara afasta a solidão que carrego há tanto tempo. Mas talvez solidão seja meu estado natural. Talvez seja onde eu pertença. A música começa suave. Tão suave que quase não percebo. É linda. Melancólica. Fala de isolamento, de peso que nunca diminui, de responsabilidades que esmagam até não sobrar nada da pessoa por baixo. Fala comigo. Não, uma parte distante do meu cérebro alerta. É ela, a fada. Corra, mas não corro, porque a música entende. Ela entende o que é carregar o mundo nos ombros. O que é nunca poder baixar a guarda, nunca poder ser fraco, nunca poder apenas ser. A figura surge da neve, toda graça etérea e beleza sobrenatural. A fada estende a mão e vejo algo em seus olhos. Reconhecimento. Ela está sozinha também. Séculos de solidão, de observar sem pertencer, de existir sem viver. Somos iguais, ela e eu. Sara, meu lobo uiva fracamente. Volte para Sara. Mas Sara merece coisa melhor. Merece alguém que possa ficar, que possa dar-lhe uma vida normal, segura. Não um alfa que eventualmente terá que escolher sua matilha sobre ela. Não um homem que já está fazendo essa escolha agora. Pego a mão da fada. O frio é absoluto. Mas não dói. É libertador. Como deixar um fardo cair depois de carregar por tempo demais. A fada me puxa gentilmente. Sua música envolve tudo, prometendo paz. Silêncio. Fim da luta constante. Sim, penso enquanto a escuridão toma conta. Isso. Finalmente. Sara. Acordo aos gritos. Beatriz está me sacudindo. Sara, Sara, acorda! O quê? Meus olhos abrem. Estou no meu quarto. Luz do sol entrando pela janela. Sol. Quando dormi. Você tem que ver. Nina pula na cama. É um milagre de Natal. Igualzinho eu disse. Nina, o que? Mia está lá embaixo. O mundo para. O quê? Mia. Nina me puxa da cama. Sua amiga, a que estava perdida. Ela voltou. Desço as escadas tropeçando, o coração batendo tão forte que mal consigo respirar. E ali, na sala do meu apartamento, tomando chocolate quente com minha mãe, Mia. Ela se vira. É ela. Realmente ela. Mesmos cabelos escuros, mesmos olhos, mesma Mia que desapareceu há 3 anos. Sara! Ela corre e me abraça forte. Meu Deus, eu estava tão confusa. A última coisa que lembro é de estar na Kiss Me. Então acordei numa caverna com aquela família estranha, dizendo que se passaram 3 anos. 3 anos. Repito, atordoada. Você não lembra? Lembro de sair da boate, de estar com raiva do Lucas. Depois, nada.
Ela faz uma careta. Os Valmont disseram que bati a cabeça, fiquei em coma. Mas 3 anos, Sarah. 3 anos. Olho ao redor. Minha família está observando com expressões mistas de alegria e confusão. Você estava certa. Vovô João diz suavemente. Todo esse tempo, você estava certa. Lágrimas queimam. 3 anos. 3 anos sendo chamada de louca, de traumatizada. E agora? Espera. Meu cérebro finalmente processa. Os Valmont? Você estava com eles? Helena me acordou. Mia franze a testa. Disse que encontraram outras pessoas também. Um homem chamado Arthur, uma adolescente. Todos acordamos ao mesmo tempo. Gelo percorre minhas veias. Todas as vítimas. Liberadas de uma vez. O que significa? Dante. Saio correndo do apartamento, descalça, ainda de pijama. A neve queima meus pés, mas não me importo. Se todos foram liberados, e a fada só liberta quando pega alguém novo. Não! A praça está vazia. Nenhum sinal de Dante. Nenhum sinal da fada. Mas sinto. Sinto no fundo do estômago, com certeza horrível e absoluta. Ela o levou. Sarah? Ricardo aparece correndo, Pedro logo atrás. Graças a Deus. Você viu o Alfa? A fada o levou. As palavras saem quebradas. Ela deve ter... ontem à noite, e eu nem percebi. Merda. Pedro passa a mão pelo cabelo. As vítimas foram liberadas esta manhã. Arthur está confuso, mas vivo. Isso significa que ela fez uma troca. Ricardo termina sombrio. Dante por eles. Não, 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 não. Isso é minha culpa. Ele estava bem até eu aparecer. Até eu fazê-lo sentir, esperar, querer coisas que não pode ter. Ele estava sozinho. E a fada pega os solitários. Preciso ir até o feiticeiro. As palavras saem com determinação que não sabia que tinha. Agora. A livraria surge do nada. Em um momento eu estava na praça. No outro estava ali. Oh, pelo amor de... Uma jovem loira aparece entre as estantes. É Natal. Literalmente Natal. Vocês não têm família? Iris. Um homem jovem surge. Pálido. Olhos verdes cansados. Seja gentil. Gentil? Adrian. É o terceiro idiota hoje. Por favor. Minha voz sai quebrada. Eu preciso fazer um desejo. Adrian me estuda com olhos velhos demais para seu rosto jovem. Você é a garota do metamorfo. Acho que sou. Limpo as lágrimas. E ele está em perigo. A fada o pegou. Eu sei. Adrian se joga num sofá surrado. Então me ajuda. Vou até ele. Por favor, há alguma forma de salvá-lo? Ah! Iris diz atrás de mim. Mas vai custar. Eu sei o preço. Respiro fundo. O que eu mais amo. E eu pago. Só me diga como salvar Dante. Adrian e Iris trocam olhares. A fada está solitária. Adrian explica. Ela sente a tristeza das pessoas. Tenta se conectar, mas seu toque congela. Então, se ela tivesse companhia? Outras fadas. Iris confirma. Se você desejasse que ela tivesse outras fadas, ela libertaria Dante? Esperança acende no meu peito. Talvez. Adrian se inclina. Se você fizesse o desejo corretamente. Quero que a fada tenha companhia de outras fadas, se ela libertar Dante e todos que congelou. E funcionaria? Funcionaria. Adrian confirma. Mas Sarah, o preço. Tem certeza do que está disposta a perder? Penso na minha família. Em todos finalmente acreditando em mim. Em Nina, Carol, vovô João, Beatriz. Mas penso em Dante, forte, protetor, carregando o mundo nos ombros porque ninguém nunca disse que não precisava. Tenho certeza. Adrian estuda meu rosto por um longo momento, então acena. Faça seu desejo. Respiro fundo. Quero que a fada tenha companhia de outras fadas, se ela libertar Dante e prometer nunca mais congelar humanos sem permissão. Poder crepita no ar. Os olhos de Adrian brilham com luz sobrenatural. Concedido.
Sua voz ecoa estranhamente. O preço será cobrado quando o desejo se completar. O mundo gira. Quando me estabilizo, percebo. Estou na caverna. Vejo Dante, meu querido Dante. Ele está de pé, olhos fechados, envolto em gelo transparente. Mas diferente de Mia naquela noite, ele não está completamente congelado. Posso ver seu peito se movendo levemente, os olhos se mexendo sob as pálpebras. Ele está sonhando. Dante! Corro até ele, mãos pressionando o gelo. Dante, acorda! Sou eu, Sarah! Nada. Por favor. Lágrimas escorrem. Sei que pode me ouvir. Sei que está aí dentro. Só. Volta pra mim, tá? Por favor. O gelo permanece sólido. Uma presença surge atrás de mim. Mesmo sem olhar, sei quem é. A fada. Me viro devagar. Ela é ainda mais linda de perto. Cabelos flutuando como estivessem debaixo d'água, pele brilhando com luz interior, olhos antigos e tristes. Sei que está sozinha, digo suavemente. Sei que dói, que só queria companhia. A fada inclina a cabeça, curiosa. Mas ele... Olho para Dante. Ele tem pessoas que precisam dele, famílias inteiras dependendo dele. E eu... Minha voz falha. Eu o amo. Sei que não faz sentido. Mal nos conhecemos. Mas amo. A fada flutua mais perto. Seus olhos estudam meu rosto como se estivesse lendo minha alma. Então, delicadamente, ela toca minha testa. O mundo explode em sensações. Sou a fada. Séculos de existência solitária, observando humanos se amarem, se conectarem, enquanto eu permaneço distante. Tento ajudar, tento compartilhar, mas meu toque apenas machuca. Até que encontro os solitários, os que carregam dor silenciosamente. Este lobo, com sua solidão profunda disfarçada de força. Ele entende. Ele sente como eu sinto. Por isso o mantive. Por isso o conservei. Para não deixá-lo sozinho, triste. Eu cuido dele e ele me faz companhia. A conexão se rompe. Estou de volta na caverna, ofegante. Você não quer machucá-lo, sussurro. Só não quer ficar sozinha. A fada assente, uma lágrima de gelo escorrendo por seu rosto. Mas eu o amo. A fada olha para ele, então para mim. Então a fada sorri. Triste, bonito, compreensivo. Ela toca o gelo ao redor de Dante. E ele cai. Dante. O primeiro pensamento consciente é frio. O segundo, Sarah. Dante. Braços me envolvem, pequenos, mas surpreendentemente fortes. Graças a Deus você está bem. Sarah. Minha voz sai rouca. Forço os olhos a abrirem. Ela está ali. Cabelos bagunçados, rosto manchado de lágrimas, a coisa mais linda que já vi. O que você fez? Consigo perguntar. Como? Depois. Ela me ajuda a sentar. Primeiro precisamos sair daqui. Olho ao redor. A caverna. A fada observando de longe. Memórias voltam. A solidão, a música, o desejo de apenas parar. Você me salvou. Tecnicamente fiz um acordo com a fada. Sarah sorri através das lágrimas. Mas sim. Antes que eu possa perguntar mais, a temperatura muda. E então elas aparecem. Outras fadas. Dezenas delas, surgindo do nada como flocos de neve ganhando forma. Elas circundam a primeira, tocando-a, cantando em harmonia. A solidão nos olhos dela desaparece, substituída por alegria pura. Ela olha para Sarah uma última vez. Gratidão, compreensão, despedida. Então toca o chão. O mundo gira violentamente. Por um segundo não há nada além de luz branca e vento. Quando a visão volta, estamos na Praça do Vale Nevado. Neve caindo suavemente. Árvore de Natal brilhando. Tudo exatamente como deveria ser, exceto que estamos vivos. Funcionou. Sarah ri, histérica. Realmente funcionou. Puxo-a para meus braços, enterrando o rosto em seu cabelo. Você é louca, completamente louca. Provavelmente. Ela se afasta só o suficiente para me olhar.
Mas você está vivo. Então valeu a pena. Sarah, o preço. O que você perdeu? Sua expressão muda. Se fecha. Não importa. Importa pra mim. Dante... Sarah! A voz de Carol atravessa a praça. Sua família vem correndo. Todos eles. Mas algo está errado. Vejo em seus rostos. Graças a Deus você está bem. Carol abraça Sarah forte. Quando você desapareceu, ficamos tão preocupados. Desapareceu? Sarah repete cuidadosamente. Mãe, o que você quer dizer? Você saiu correndo mais cedo, gritando sobre ver coisas de novo. Beatriz troca olhares com Marco. Querida, talvez devêssemos ligar para o Dr. Gonçalves. Entendo. O preço. Eles não lembram. Para eles, Sarah está tendo outro surto. Estou bem. Sarah força um sorriso. Só preciso descansar. E você é... Vovô João me encara suspeitoso. Dante. Estendo a mão automaticamente. Sou amigo de Sarah. Amigo. O velho repete, não convencido. Porque não lembram que sou o namorado dela. Não lembram dos últimos dias, das decorações de Natal juntos, de Nina me chamando de tio. Tudo apagado. Vamos pra casa. Carol envolve Sarah em seu abraço. Um bom chá quente e... Na verdade, Sarah interrompe suavemente. Preciso conversar com meu amigo. Sozinha. Só alguns minutos? Eles hesitam. Claro que hesitam. Para eles sou um estranho que apareceu do nada. Mas eventualmente acenam e se afastam, lançando olhares preocupados sobre os ombros. Quando estamos sozinhos, Sarah finalmente me encara. Esse foi o preço. Sua voz sai plana. Eles não lembram. Para eles, ainda sou a Sarah maluca que vê coisas. Meu coração se parte. Sarah. Mas você está vivo. Ela sorri, e a coragem naquele sorriso me destrói. E isso é tudo que importa. Quero argumentar. Quero dizer que ela não deveria ter pago esse preço, que não vale a pena, que... Mas sei que para ela, valeu. Porque é isso que amor significa. E percebi com clareza terrível que amo essa mulher. Completamente. Irrevogavelmente. E tenho que deixá-la ir. Dante. Os próximos dias passam em um borrão estranho. Richard e eu finalizamos o acordo. A fada está controlada. Bem, não controlada exatamente, mas feliz. Com outras fadas para companhia, ela não precisa mais congelar humanos solitários. Você salvou minha alcateia, Richard diz, apertando minha mão. O resort é seu se ainda quiser. Mas descubro que não quero. Não da forma que queria antes. Vamos fazer diferente, proponho. Uma parceria, nossas alcateias trabalhando juntas, dividindo o território. Ele pisca, surpreso. Você abriria mão de controle total? Aprendi algumas coisas sobre família recentemente. Olho pela janela para a neve lá fora. Sobre como às vezes dividir poder te torna mais forte, não mais fraco. Richard sorri. Sua pequena humana te ensinou bem. Minha pequena humana. Exceto que ela não é minha. Nunca foi, não realmente. Como ela está? Pedro pergunta naquela noite enquanto fazemos as malas. Bem. Minto. Voltou ao trabalho. A família está cuidando dela. E você vai simplesmente embora? O que mais posso fazer? Jogo uma camisa na mala com mais força que o necessário. Ela é humana. Não pode vir comigo. Tenho as obrigações com a alcateia. Você a ama. Não é uma pergunta. Não importa. Como não importa? Pedro explode. Dante, ela sacrificou tudo por você. Literalmente tudo. E você vai simplesmente... Fazer o quê? Me viro para ele. Ficar aqui? Abandonar a alcateia? Colocá-la em perigo constante porque humanos não sobrevivem no nosso mundo? Você poderia tentar. Não posso. O rugido sai antes que eu possa controlar. Não posso arriscar a vida dela. Não posso ser egoísta o suficiente para mantê-la sabendo que uma simples mordida, um único lobo descontrolado e ela morre. Prefiro perdê-la assim do que perdê-la para sempre. Silêncio.
Você é um idiota, Pedro finalmente diz. Mas é um idiota que a ama. Então pelo menos diga isso a ela, antes de ir embora. Ele sai batendo a porta. E eu fico ali, cercado por malas meio arrumadas, sabendo que ele está certo. Sara. O bar está lotado. 2 dias depois do Natal, todos querem comemorar. Sirvo cervejas no piloto automático, sorrindo mecanicamente, fingindo que tudo está bem. Mia está de volta, confusa sobre 3 anos perdidos, mas viva. As outras vítimas foram encontradas. Histórias sobre acidentes, comas inexplicáveis. Nada sobrenatural. Tudo perfeitamente racional. E minha família voltou a me tratar como vidro. Você tomou sua medicação hoje? Mamãe pergunta pela 3ª vez. Tomei. Minto. Joguei tudo fora. De novo. Porque não estou louca. Sei o que vi. Sei o que sacrifiquei. Mesmo que mais ninguém saiba. Sara. Beatriz aparece ao meu lado. Tem alguém te esperando. Disse que é importante. Meu coração pula. Dante? Aquele cara da praça? Ela franze a testa. Você o conhece? Ah, claro. Ela não lembra. Mais ou menos. Onde ele está? Lá fora. Encontro-o na neve, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Parece cansado. Lindo, mas cansado. Oi. Minha voz sai pequena. Oi. Ele se vira para mim. Estava com medo de que não quisesse me ver. Por que não ia querer? Porque estou indo embora. As palavras saem diretas, sem rodeios. Amanhã. A alcateia precisa de mim. Algo se parte no meu peito, mas forço um sorriso. Eu sei. Sempre soube que era temporário. Sara. Está tudo bem, Dante. Abraço a mim mesma contra o frio. Você tem responsabilidades, eu entendo. Entende? Ele dá um passo à frente. Porque eu não entendo. Não entendo como você pode ter sacrificado tudo. Sua família acreditando em você, suas amigas, sua paz de espírito, e agir como se não fosse nada. Não foi nada. Encontro seus olhos. Você está vivo. Para mim, isso é tudo. Para mim não é o suficiente. A frustração em sua voz me surpreende. Você merece mais. Merece uma família que acredite em você. Mereço escolher o que é importante para mim. Interrompo. E escolhi você. Você vivo, você livre, você capaz de voltar para as pessoas que dependem de você. Respiro fundo. Não me arrependo. Ele fecha os olhos, dor clara em suas feições. Venha comigo. Meu coração para. O quê? Venha comigo. Ele abre os olhos e há algo selvagem neles. Para meu território. Podemos encontrar uma forma. Treinar você, proteger você. Dante. Toco seu rosto gentilmente. Sou humana. Sempre serei humana. E você mesmo disse, uma mordida e eu morro. Você passaria cada segundo com medo. Já vou passar cada segundo com medo de te perder. Ele admite. Pelo menos assim você estaria perto. E me transformaria em quê? Pergunto suavemente. Em alguém constantemente com medo? Alguém que mudaria tudo sobre si mesma para se encaixar no seu mundo? Você não teria que mudar, mas teria. Sorrio tristemente. Teria que aprender a ser loba sem ser loba. Teria que viver pelas regras da alcateia, pela política dos alfas. Passaria de Sara para a humana do Dante. Ele recua como se tivesse sido golpeado. Passei 3 anos deixando outros definirem quem eu sou. Continuo. A Sara maluca. A Sara traumatizada. A Sara que precisa de medicação e terapia e ser tratada como vidro. Lágrimas queimam. Finalmente estou começando a descobrir quem sou. E preciso fazer isso sozinha. Como humana. Como eu mesma. Então é isso. Sua voz está vazia. Você está terminando. Nunca começamos de verdade. As palavras doem ao sair. Foi tudo fingimento, lembra? Uma farsa conveniente. Sara. Foi lindo, Dante. Você me mostrou que não estou louca. Me deu minha amiga de volta. Me ensinou que magia existe e que o impossível é possível. Limpo as lágrimas.
Mas agora você precisa voltar para a sua vida, e eu preciso descobrir a minha. Ele fica parado por um longo momento, apenas me observando. Então, devagar, tira algo da mochila. Um pacote embrulhado em papel vermelho. Ia dar isso no Natal, diz suavemente. Mas, bem, o Natal passou. Pego com mãos trêmulas. O que é? Abra quando eu for embora. Ele se inclina, beija minha testa gentilmente. Cuide-se, Sarah. Você é mais forte do que imagina. Então ele se vira e vai embora. E eu fico ali, segurando o presente, assistindo-o desaparecer na neve. Só quando ele some completamente permito-me desmoronar. Dante. A viagem de volta é silenciosa. Pedro tem senso suficiente para não falar. Ricardo dirige, respeitando meu humor sombrio. Fiz a escolha certa. Sei que fiz. Sarah merece descobrir quem é. Merece uma vida sem medo constante. Merece mais do que um alfa que só sabe ser responsável e distante. Então por que parece que arranquei meu próprio coração? Você é um idiota, Ricardo finalmente diz. Obrigado. Muito útil. Ela te ama. Você a ama. E estão se separando por quê? Porque ela é humana. Explodo. Porque não pode viver no nosso mundo sem risco constante. Porque merece mais que isso. E quem decide o que ela merece? Pedro intervém do banco de trás. Você? Sozinho? Sem nem perguntar o que ela quer? Ela deixou bem claro o que quer. Descobrir quem é. Sozinha. Depois de sacrificar literalmente tudo por você. Ricardo bate no volante. Dante, essa mulher deu sua sanidade, a confiança de sua família, tudo, para te salvar. E você acha que é porque ela não te quer? É porque ela é boa demais, generosa demais. É porque te ama, seu burro. Pedro praticamente grita. E você a ama também. Então por que estamos nesta estrada em vez de voltando para ela? Não tenho resposta. Chegamos à nossa cidade ao anoitecer. Alcateia esperando. Responsabilidades chamando. Minha vida real, que de repente parece vazia demais. Alfa. Membros da Alcateia me cumprimentam. Que bom ter você de volta. Sorrio. Aceno. Finjo que tudo está bem. Mas quando finalmente estou sozinho no meu apartamento, todo aço e vidro, frio e impessoal, desmorono. O pacote que Sarah me deu está na mochila. Pequeno, embrulhado com cuidado em papel prateado. Não abra até depois. Ela tinha dito no Natal. Não é nada grande. Abro com dedos trêmulos. É um livro, feito à mão, páginas amarradas com barbante. Abro a primeira página e meu coração para. Receitas. Todas as receitas favoritas da família dela. Escrita à mão, com anotações de cada pessoa. Chocolate quente da mamãe. Dante gosta com extra de marshmallows. Biscoitos da Nina. Deixar Dante decorar, ele leva muito a sério. Café especial do vovô. Ensinar Dante a fazer sem queimar. Viro a página e encontro fotos. Eu e Nina construindo o boneco de neve. Eu e Carol na cozinha, cobertos de farinha. Eu e vovô João assistindo futebol. Eu sorrindo. Realmente sorrindo. E então, no final, uma carta. Escrita com a letra bagunçada de Nina. Querido tio Dante, obrigada por fazer a tia Sarah feliz de novo. Ela costumava ser muito triste, mas quando você está aqui, ela sorri de verdade. Mamãe diz que o Natal deve ser passado com quem você ama. Então espero que você passe o Natal conosco de novo, porque a tia Sarah realmente ama você. E família é para sempre. Feliz Natal, Nina. A carta cai das minhas mãos. A tia Sarah realmente ama você. Amo Sarah também, completamente, irrevogavelmente. E estou deixando-a ir por quê? Porque é o certo? Porque é seguro? Desde quando faço escolhas seguras? Pedro! Grito, já pegando o telefone. Pedro! Ele aparece correndo. O quê? Preciso voltar. Voltar? Para onde? Oh! Um sorriso lento se espalha em seu rosto. Finalmente recuperou o bom senso? Nunca tive bom senso. Já estou pegando minha jaqueta. Mas tenho ela.
E não vou perder isso sem lutar. Então o que está esperando? Pedro joga minhas chaves de carro. Vá buscar sua companheira, Alfa. Sara, véspera de Ano Novo. O bar está lotado, música alta, pessoas celebrando. Eu sirvo drinks e finjo estar bem. O pacote de Dante está na minha bolsa, ainda sem abrir. Não tive coragem. Abrir seria tornar tudo real. A despedida. O fim. Sara! Mia aparece ao meu lado, sorrindo. Vem comemorar com a gente. Deixa o Marco cuidar do bar por um tempo. Olho para minha melhor amiga. Ela está bem, viva. Não lembra de ter sido congelada, mas está aqui. E isso deveria ser suficiente. Talvez mais tarde. Você está bem? Ela franze a testa. Parece triste. Só cansada. Tem certeza? Porque você está com aquela cara que tinha quando o Daniel terminou com você no ensino médio. Cara de coração partido. Forço uma risada. Estou bem, prometo. Minto tão facilmente agora. A noite continua. Meia-noite se aproxima. Todos começam a contagem regressiva. 10, 9, 8. Saio pela porta dos fundos, não suportando a alegria falsa. A neve cai suavemente. A praça está linda. Decorações de Natal ainda acesas. 3, 2, 1, Feliz Ano Novo! Gritos de celebração explodem do bar. Fogos começam no céu, e eu fico ali, sozinha, observando as luzes. Feliz Ano Novo, Dante! Sussurro para o vazio. Onde quer que esteja. Feliz Ano Novo, Sara. Me viro tão rápido que quase caio. E ali, parado como uma aparição impossível. Dante. Ele está sem fôlego, cabelo bagunçado, roupas amarrotadas como se tivesse dirigido sem parar. O que você está fazendo aqui? Minha voz sai estrangulada. Algo estúpido. Ele caminha em minha direção. Algo imprudente, impensado, completamente não alfa. Dante, você tinha razão. Ele para na minha frente. Sobre precisar descobrir quem você é. Sobre não querer ser definida pelos outros. Meu coração afunda. Ele veio se despedir de novo. Mas estava errada sobre uma coisa. Ele pega minhas mãos. Sobre nós nunca termos começado de verdade. Estava? Sim. Seus olhos encontram os meus, dourados e intensos. Porque o que sinto por você é mais real que qualquer coisa na minha vida. Mais real que responsabilidade, que dever, que ser alfa. Lágrimas queimam. Mas a alcateia vai se ajustar. Ele sorri. Descobri que não preciso estar fisicamente presente o tempo todo. Posso dividir meu tempo. Visitas regulares, tecnologia moderna. Ele aperta minhas mãos. E eles entendem. Porque sabem que encontrar uma companheira verdadeira é raro. Dante, eu não posso. Não estou pedindo para você mudar. Ele interrompe gentilmente. Não quero que vire loba. Não quero que seja nada além de exatamente quem você é. Humana, teimosa, corajosa o suficiente para enfrentar uma fada por alguém que ama. Você quer ficar? Aqui? Quero ficar onde você estiver. Ele limpa uma lágrima do meu rosto. Sara, você me mostrou o que é família, o que é lar, e descobri que lar não é um lugar, é uma pessoa. Isso é tão cafona. Estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É a verdade. Ele sorri. Então o que diz? Quer tentar isso de verdade? Sem fingimento, sem farsa? Sua alcateia vai me aceitar? Uma humana. Pedro já te adora. Ricardo também. E os outros vão aprender. Ele me puxa para perto. Além disso, sou o alfa. O que eu digo vale. Tão arrogante. Você não me dá outra opção. Seus lábios roçam os meus. Então, vai me fazer passar por isso sozinho? Como se eu fosse perder isso. Me inclino para beijá-lo. O beijo é doce, promissor, cheio de possibilidades. Quando nos separamos, fogos ainda explodem acima de nós, pintando o céu de cores. Feliz Ano Novo, Sara. Feliz Ano Novo, Dante. A família aparece. Carol, Beatriz, Marco, vovô João, Nina. Eles param, confusos ao ver Dante.
Este é o rapaz da praça, vovô João diz. Seu amigo? Não exatamente. Dante olha para mim, uma pergunta nos olhos. Respiro fundo. É meu namorado. Digo claramente. De verdade desta vez. Eles trocam olhares confusos. Claro, não lembram que ele já foi apresentado como tal. Mas então Carol sorri. Bem, qualquer amigo de Sara é bem-vindo, principalmente na véspera de Ano Novo. Venha conhecer a família de verdade, digo a Dante. De novo. Com prazer. Enquanto caminhamos de volta ao bar, Nina ainda pendurada nele, minha família bombardeando-o com perguntas, percebo algo. Talvez eles não se lembrem da verdade toda. Talvez nunca vão. Mas isso não importa, porque Dante está aqui, vivo, real. E às vezes o que temos agora é mais importante que o que perdemos. 1 ano depois. Tio Dante, você tem que fazer um anjinho de neve comigo. Nina, ele está ocupado. Beatriz começa. Mas Dante já está se deitando na neve ao lado da menina. Observo da varanda, caneca de chocolate quente nas mãos, sorrindo. O último ano foi interessante. Dante divide seu tempo entre o Vale Nevado e sua matilha. 2 semanas aqui, 1 lá. Não é perfeito, mas funciona. Minha família aprendeu a amá-lo. A fada e suas companheiras ainda vivem nas montanhas. Às vezes ouço sua música, mas diferente agora. Alegre, livre. Richard e Dante formaram uma parceria inesperadamente forte. O resort prospera. Turistas vêm em multidões. E eu? Voltei para a faculdade de medicina. À noite trabalho no bar. É cansativo, mas é minha escolha. Ainda tomo café com o Dr. Gonçalves ocasionalmente. Não como paciente, como amiga. Ele ainda acha que meu episódio foi trauma, mas respeita que não quero mais medicação. Sara! Dante me chama, coberto de neve. Vem aqui. Estou confortável aqui. Por favor. Nina faz olhos de cachorro pidão. Como posso resistir? Me junto a eles na neve. Dante me puxa para perto. Nina entre nós dois. Pronto! A menina anuncia. Família perfeita de anjos de neve. Família. Olho para Dante. Ele sorri. Aquele sorriso raro, genuíno que ainda faz meu coração pular. Te amo, digo simplesmente. Também te amo. Ele beija minha testa. Mesmo que você me faça fazer anjinhos de neve. Especialmente porque faço você fazer anjinhos de neve. Nina ri, e o som ecoa pela montanha. Lá em cima, muito acima, praticamente invisível contra o céu, vejo um brilho. A fada, observando. Aceno. Ela acena de volta. Então desaparece em redemoinhos de neve. O que foi? Dante pergunta. Nada. Me aconchego contra ele. Só dizendo obrigada. Por? Por tudo. Porque alguns sacrifícios não são perdas. Às vezes, são apenas o preço que pagamos por milagres. E este, Dante, família, amor, vale cada segundo. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, considere se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente nos ajuda.